tinha sempre uma dificuldade financeira, né? As pessoas, eu digo, não conhecem. Não conhecem o Flamengo. Não. Doutor, a gente foi para um lado que eu queria ir, mas falamos até um pouco mais. Eu quero saber do Flamengo, doutor. Uma parada aí, muito... Talvez muitas coisas não vou poder te responder. Não. Eu nem, e por ter vivido lá, eu nem vou te dizer isso, nem vou chegar a esse ponto. Não, é da construção, doutor. Tu pegou o Flamengo, como eu vi, né? Vamos lá. Com uma estrutura bem precária. E eu sei que você foi importante pra caramba pra essa reformulação. Conta um pouco o que tu fez em termos de pesquisa, em termos de consulta a outros lugares, outras pessoas, para fazer do Flamengo não só essa potência que é financeira hoje, mas também estrutural, né? Dentro desse processo que o Flamengo pode entregar hoje para os seus atletas. Vamos lá, né? Primeiro até, eu acho que tem tudo isso, eu acho que todas essas experiências vividas, né, em outros esportes, em outros países, atletas individuais, coletivos, né? Me trouxeram primeiro, né, o pensamento que eu tive, porque eu levei um projeto para isso, né? Então não foi a coisa assim, foi sendo construída que eu falei, cara, eu já tinha essa visão que aqui no Brasil tinha pouco, no futebol menos, no Flamengo menos ainda, né? Da melhora da performance em si, né? Da medicina do esporte, não só como ali, que isso é a traumatologia do esporte, é uma área até dentro da ortopedia, né? Uma especialidade, né? Ou seja, o cara teve um trauma do esporte, pô, isso é fato, e é importante, você tem que ter, o cara machucou, mas o que você faz para prever? Para prevenir, para você, por exemplo, integrar, qual é aquilo que eu falo, pô, como é que você está controlando, quais são os índices de controle que você tem para um bom funcionamento do departamento médico, o que você está entregando, está comparando o que com o que, e muito da estrutura era mantida de uma maneira que assim, era protetora, que as pessoas, muitos gostavam, não, não entrego porque não tem estrutura, não queria estruturar, porque assim, você tem uma bengala muito grande, né, para você não entregar, né? E aí eu tinha essa visão, né, da performance, principalmente da integração entre as áreas, porque eu falo o seguinte, né, quando eu assumi lá no Flamengo, e eu acredito muito nisso que eu falar, que todo mundo fala, não, porque vocês que fizeram, não sei o que, tipo a estrutura física, 90% dos problemas era comunicação. Então, Paulo, cara, não adianta tu botar 500 mil equipamentos da NASA, caramba, se as áreas continuarem sem se comunicar ou sem falar a mesma linguagem, não tem como. Porque eu falo, não adianta eu, né, como médico, avaliar performance atlética de uma maneira, o preparador físico avaliar de outra, o fisioterapeuta de outra, ou seja, então quando falo tem que melhorar a performance está ruim, se cada um vê performance de uma maneira, tipo, onde que está o problema? E no Flamengo, no futebol, esquece o Flamengo porque isso não é tipo do Flamengo mesmo, no futebol, eles tendiam isso a cada um botar a culpa numa área em outra e tal, não sei o que, tipo, não falei, eu falei, cara, primeiro grande desafio lá, comunicação, pegar todas as áreas e criar isso uma linguagem comum. Por exemplo, quando eu faço uma avaliação da fisiologia, tem que fazer sentido para o preparador físico, para o médico. Se falar, não, tá demais, tá bom, o que o médico pode atuar nisso? E o preparador, e o fisioterapeuta. Então os caras têm que entender isso, o que significa para cada área. Ou seja, então hoje, essa figura do coordenador científico, que dá até os parabéns ao Daniel, né, que começou a atuar nessa área lá comigo. Que eu chamei ele foi como fisiologista e ele é um cara top. Assim, foi convocado agora pela seleção e eu acho que merece total. Para mim, assim, um dos melhores na área no futebol. Eu falava, pô, a gente construiu isso juntos. E quando tiver com ele, pergunta. Eu falava, cara, Daniel, cara, não adianta tu focar só na fisiologia, cara. E ele também era preparador físico. Eu falei, hoje tu tem que integrar as áreas, cara, porque ele tinha essa dificuldade. Eu falei, porque profissional moderno, cara, vamos te botar aqui coordenador científico, ele tem todas as características, né? Eu fico feliz de ele estar aí, porque pô, profissional top mesmo. Não, gente boa, pô, sabe trabalhar. De caráter, como profissional, tá? Tipo. Ser de micareta. Pô, exatamente. Então, sabe assim, lidar, um cara sério. Sério, entendeu? Merece estar lá, fiquei muito feliz, legal, cara. Então, a gente conversava sobre isso. Tá devendo, falou que veio aqui também. Agora vai ficar pergunta pra já tá. Tô te esperando aqui, hein? Paulo pediu pro assessor. O assessor falou comigo, o assessor. Então, por exemplo, né? Sempre chegava lá, eu falava, cara,
Eu vi isso acontecer, se eu estiver errado, você me diga, né? Começava, tá tendo lesão, é o DM, é o médico do departamento, não, tá errado o trabalho aí da preparação. Eu falei, cara, mas tu entende alguma coisa de fisiologia do exercício? Zero. Zero. E tu quer ditar pro cara o que tá certo, o que tá errado? E eu, como era? Eu tô mentindo? Não. Eu falo, cara, tem umas... que eu digo, tem pessoas aqui que têm uma autoridade sem a legitimidade, né? E eu falei, e as áreas têm que falar a mesma língua. E tem que ter uma pessoa que seja ali o facilitador entre as áreas, por exemplo, né? Funciona muito. Porque, tipo, chega lá, hoje, né? O preparador, o treinador, tem ali, pô, tô vendo que tô tendo um problema ali que tá aumentando meu índice de lesão. Não tiver tudo ali, aí um vai falar, não, é que ele tá treinando demais. Aí o fisiologista não tá treinando de menos. Aí o preparador físico, pô, fisioterapia que não fez a prevenção, entregou o cara meia bomba. Aí tipo, aí o outro, não, DM que liberou o cara, mas não tava bom. Ah, cara, primeiro de tudo, o que importa? É ruim pro clube. Não estou entregando resultado, não quero saber de culpa de quem que é o responsável, é do departamento. Então, primeiro criamos esse conceito, no departamento de performance. Fala, o departamento tem que entregar. Porque é muito cômodo, né? Como fica, não, como era sempre assim, ótimo, tipo, eu falei, cara, departamento, então se tipo, pô, óbvio que isso não é fácil, porque você integra profissionais que vêm de outras áreas, muda tudo, mas a função é você tentar pegar essas carências, criar uma comunicação ali única, né? Que você consiga ali complementar para ter um trabalho e um trabalho perfeito. Complementar o outro. Não fazer cada um de forma aleatória. Exatamente. Distinta. E aí, como você falou, como é que foi isso? E tínhamos questões ali, né, que... tinha sempre uma dificuldade financeira, né? As pessoas, eu digo, não conhecem. Não conhecem o Flamengo. Não. E eu tinha visto também, nesse sentido, alguns ali... Então esse foi o modelo que eu levei mesmo. Fico assim, por isso que eu falei, eu tenho um maior orgulho. Isso aqui eu não tenho ali, não é... Eu tenho que ter orgulho de falar isso que eu vivi, claro, já que eu passei, que eu falei que... Claro. Então, assim, eu levei um modelo para eles também, né? Porque eu tinha visto isso, como eu falei, eu sempre gosto de viajar, conhecer os centros de treinamentos, né? Conhecer não só a metodologia, o que a gente pode fazer. E eu vi muitas coisas, como, por exemplo, no Milan Lab, né? Lá no Milan, que hoje, assim, o nosso dá de 10, com toda a modéstia, né? Mas lá dava de 20, né? Sabe? Eu tô falando, principalmente o conceito que eu falar. Eu vi isso lá na seleção da Inglaterra, lá no St. George's Park, outros lugares. Você ter parcerias para o departamento médico quase que ser autossustentável, né? Então, eu comecei a tentar trazer alguns patrocinadores, né? Que não conseguiram ser patrocinador do clube, mas que para o departamento para eles era interessante, porque o público final também, aí tentamos fazer umas permutas, tudo aí, a coisa não andava no marketing. Porque eu entendo também, então eu tive que participar de tudo isso, né? Para você entender as outras áreas. O marketing hoje em dia tem uma cobrança muito grande em cima deles. Porque eles que geram dinheiro para o clube. Pagaram o salário alto de jogador e tudo. Então eu levava ali um contrato de uma permuta, que o cara me dava coisa de equipamento, tudo, mas não tinha nem gel para passar lá. Né? Então, o que eu falei. Aí eu vendi o conceito para eles, eu falei, cara, mas assim, e é verdade, estamos desonerando. Estou trazendo dinheiro. É isso aí. Porque isso aqui, tipo, então... Você não precisa dar camisa, nada, mas vamos criar, e a gente criou junto ali com o jurídico e o marketing, né, ali a quatro mãos, um contrato de permuta, que hoje a gente tem lá. Então o cara vai aportar um valor tal em mercadoria, em equipamento, em serviço. Eu tenho mais ou menos as contrapartidas, né? Então criou-se algo ali, tipo, então conseguimos começar a trazer coisas que não tinha nesse momento, não tinha nada, né? Captando recursos pro clube. Então começamos a equipar, fazer, tipo, tinha as contrapartidas. Então eu acho que esse é um modelo muito viável hoje. Eu vejo os outros clubes, não tenho ali investimento. O cara que quer trabalhar no futebol não pode, você também tem que ser proativo, como eu falei, cara, meu ambiente de trabalho. É o meu clube, né? Eu me sinto dono do clube, em que sentido? Mas eu me sinto dono do clube num bom sentido, né? Como os outros, né? Você acha... Pô, eu quero o melhor pro clube, eu quero as melhores negociações, eu quero, tipo... Eu falei, cara, ambiente de trabalho, ter estrutura, eu vou fazer de tudo pra ter, cara, minha vida que construir uma carreira, não uma profissão. Eu mesmo, como se fosse hoje, em São João de Meriti, que eu não tinha, comprei nada ali, a gente chegou lá, você conhece bem lá, né? Onde era Sendolândia, tinha aquele campo.
que a gente treinava e ficava ali, onde atendia o vestiário, ali onde era aquele balcão ali, né? Era um bar. Você lembra disso? Lembro. Pode botar um pouquinho. Quando machucava alguém, tinha que subir o cara em cima do balcão. Algum garoto, tinha nada. Aí eu fui conseguir, pedi lá para os representantes, né, lá do hospital e tal, não sei o que, peguei um monte de remédio, amostra grátis, né? Peguei uma mesa ali, velhinha, lá de casa, ali, uma cadeira e consegui uma maca. Aí um dia pedi para um colega, né, uma picape emprestada, cheguei lá que tudo na maca, na caçamba. Aí São João de Meriti. Isso ninguém mostra. Isso ninguém mostra. Eu tudo botei no meu. Eu cheguei lá com a caixa de remédio, medicamento. Eu lembro que tinha o campo tinha uns colchões inflados, porque não tinha. Por exemplo, se o jogador se desequilibrasse, ele ia bater na parede. Aí tinha uns colchões que. Essa minha vez os colchões. Não tinha não? Não. Que assim, a linha de fundo terminava aqui, a parede era ali. Então, qualquer coisa, se o cara desequilibrasse, porrava a parede. Aí os caras botaram uns colchões inflados. Aí, os caras ali tudo me questionaram, como eu sendo otário. Pô, tu vai trazer isso pra cá? Eu falei, cara, minha estrutura de trabalho, como é que eu vou atender o menino num balcão, cara? É o mínimo que eu tenho. Então, são essas coisas que eu falo, que muitas pessoas não entendem, que eu falei, pô, tem um ambiente de trabalho. Se cada um de nós ali, né, pudesse fazer algo mais, ter um ambiente de trabalho, era um ambiente melhor, mas a gente não faz nada. Então eu falei, cara, meu ambiente de trabalho. Chegou lá, não tinha nada, eu falei, pô, quero deixar pelo clube. O clube já também já. Hoje eu digo, eu brinco com eles, né, falando, essa conta tá paga, tá um kit, né? Ninguém deve nada a ninguém, né? O clube já foi muito bom pra mim, com certeza, como eu já fui muito bom pro clube, né? Então eu brinco hoje é uma relação ali que tem que ser bom pros dois. Ganha. Mas eu falei, cara, óbvio que eu quero fazer isso pelo clube, cara, que tipo uma carreira, como eu falei, não é um emprego. Pô, eu tô crescendo junto, eu tenho ali uma relação, né, disso de realmente de construção. Eu falei, pô, eu quero entregar mais. E eu acho que esse pensamento, assim, às vezes falta um pouco, né? Então. E conseguiu, né? Hoje o Flamengo tem uma estrutura física. Assim, é uma das melhores do mundo hoje, doutor. Olha, Dentro do que você viu ali entre Brasil, América do Sul e... vamos lá, é difícil eu falar dentro de uma das melhores do mundo. Eu acho que a gente tem uma ótima estrutura, né? O time não deve nada a ninguém. Isso aí. Isso que eu acho que Atende é totalmente ao que... Atende totalmente às nossas demandas. Óbvio que você vai mundo afora, tem coisa ali. Principalmente, por exemplo, que eu vou falar esse exemplo, por isso que eu não quero comparar, mas Sim. Eu acho que a gente hoje tem um centro de treinamento top. Atende totalmente nossas exigências e tem inclusive, porque eu fui nesses centros todos, eu vou falar, né, e levei os caras falando, nós queríamos um como o teu, que eu vou dizer o porquê. Mas você fala, dos melhores do mundo, você vai na Inglaterra, né, você tem vários, tem muito mais luxo no acabamento, na jardim, tu vê assim, coisas que não é funcional. Perfumaria, né? A parte de funcionalidade... Cara, eu acho que se você ali tem ali, não precisa ali, né, onde mais aí pra gastar, eu também acho que faria, né, realmente dá um outro aspecto, você fala, que tu vai, o Danilo falou isso, foi num outro lá. Cara, mas funcionalmente, você pega, por exemplo, né, não vou falar o nome para não parecer, né, lá de um time da Inglaterra top, né, e os caras foram crescendo conforme a demanda. Quando eu mostrei a planta aqui, depois um deles vinha aqui e falou, cara, eu queria na verdade, queria que o nosso CT fosse igual ao teu. Porque eles tinham uma academia aqui, né? Aí tinha uma outra academia no subsolo, que um treinador que tinha vindo ali com outro preparador físico, que eu não gostava mais de funcionar, tinha um outro. Aí o departamento médico era aqui era o vestiário. Lá a gente criou um ambiente que, como eu falei, e isso eu falo todo orgulho também. Estamos aqui no local público, eu falo que eu participei ali, né, do desenvolvimento do desenho ali do CT novo. Viajei, né, eu e o arquiteto, fomos para a Europa visitar alguns CTs, né, que eu tinha marcado, enfim. Então, e ali é o que eu falei, a arquitetura lá tem uma função. Foi feita para aquilo, né? Foi feito para aquilo. Por isso que os outros falam, cara, eu gostaria que fosse assim, porque se eu vi que 90% dos problemas que a gente tinha na comunicação, eu falei, a gente tem que criar onde, tipo, a comunicação vai ter que, tipo, ocorrer querendo ou não. Eu vou ter que passar por você de qualquer jeito. As pessoas falam, não, porque tu me falou isso? Não, porque eu tava lá na salinha da fisiologia ali vendo, que eu falo que meu amigo... A sala é aqui, então, pô, fizemos aqui na academia, né, que a gente tipo, tem um teto direito duplo, que é o salão, pô, a fisioterapia que é de vida integrado, porque, por incrível que pareça, se eu boto ali para a fisioterapia do outro lado, eu falo, vem aqui fazer o pré-treino, o cara já não vai. E para quem tá machucado,
Então, O cara sente exatamente fora. como eu falei, o cara na academia, eu quero que ele esteja aqui, vidro. Só tem um não, você já foi lá, Já assim, fui ó, lá, já que fui o lá. cara, pô, veja que assim, ele está ali querendo estar na academia, da academia já dá no campo. Então tu vê que até isso, eu falei, cara, isso é uma transição. O cara entendeu, ó, que ele tá daqui, tá cada vez mais próximo do campo, não cada vez mais longe. Não vou hoje São trabalhar na passos, academia, não. e literalmente são passos. Então, por exemplo, todas as salas estão em volta aqui da academia, onde a gente sempre começa o treino, porque hoje em dia começa tudo indoor. Então, o jogador ele chega, ele já tem um circuito, né? Quando você viu que ele faz obrigatoriamente, né? Passa ali nas estações, tipo o departamento médico junto ali, a fisiologia, não tem como você não se falar e não ver todo mundo. Até no trabalho fiz um espaço que até quem está aqui trabalhando no recovery pós-jogo está no mesmo ambiente ali, ou seja, tem acesso, cara, aos dois de quem está. Então, por exemplo, você consegue ver todo mundo que está fazendo tudo, porta de vidro, que não tem negócio. Então, assim, tu vê que tem um conceito de que a informação circular entre as áreas. De funcionalidade. E outra coisa, eu sou um cara que jogou e nunca tive isso. Tive na Alemanha, mas de uma forma um pouco diferente. A relação entre os próprios jogadores melhora. Óbvio. Porque eles estão Não sempre, fica isolado. estão o cara sempre não em fica- contato, estão sempre se relacionando. Até o cara que não gosta um do outro, caramba, que a gente sabe que isso acontece, tá ali, tá vendo o cara. Até a relação desses que não se gostam ameniza. Porque a repetição, ela te dá um pouco de conforto. Tu vai acabar se confortando com aquilo ali e ajuda. Parabéns, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho. Ficou muito maneiro. Então, quem na época, né, era o VP de patrimônio que tocava isso, que era o Vrobel, né, que foi um cara que deu muita força para que isso acontecesse, e o arquiteto era o Phil, né? Então, Phil, eu não sei quem é, Phil. que tem um baita de um escritório de arquitetura, né, que fez o Village e tal, outros ali, o Arete lá de Búzios, só obra, e para ele assim foi muito legal, ele nunca tinha feito um CT, né? E então assim, Não, é legal. participamos muito, foi muito legal. Um médico, um arquiteto, mas quem vai porque esse E foi o Vrobel, né? O Que Vrobel ele dando é arquiteto essa- também, né? Ele era VP de patrimônio. Eu acho que era patrimônio, não sei se o que era. Mas ele entende total, né? O Vrobel, porque ele é arquiteto, ele tem empreiteira, né? Então, um cara assim que, pra ele, né? Ele tava entendendo tudo. Pelo contrário, né? Era o expert, inclusive, ali na área, né?